Fala galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui fala o nome de vocês, LinkedIn, mas pelo menos de LinkedIn. E hoje, galera, estaremos começando uma nova série no canal, onde eu estarei falando pra vocês sobre o mundo dos videogames. E hoje vamos viajar no tempo para entender como começou essa paixão que move milhões de jogadores no mundo todo. Vamos da primeira geração dos jogos, quando tudo ainda era meio quadrado. Prepara porque essa história é mais antiga que o Wi-Fi da sua avó. Tudo começou nos anos 50 e 60. O mundo estava no meio da Guerra Fria, lembram? Da União Soviética, Estados Unidos? Então, os computadores eles estavam começando a evoluir, mas eram enormes, caríssimos. Só os cientistas tinham acesso. Vocês lembram, não sei se vocês já chegaram a ver aquelas fotos da galera programando computadores antigos? Eram basicamente próximo daquilo, sabe? Que a galera tinha que programar pegando um papel e furando. Quem mais de programação sabe do que eu tô falando. Era basicamente isso. E foi nesse cenário que começaram a surgir algumas experiências com jogos eletrônicos. Em 1958, o físico William Higginbotham criou o Tennis for Two, um jogo de tênis super simples, só para ter visitantes de um laboratório nuclear. Já em 1962, um grupo de estudantes do MIT criou o Spaceware, um jogo de naves espaciais rodando em um computador chamado PDP-1. Nenhum deles foi comercializado, mas já eram sinais do que a gente poderia ver nos últimos anos. Então, basicamente, a gente poderia teoricamente falar que os videogames eles surgiram aqui, né? Só que, por mais que eles surgiram aqui, eles não eram uma parada liberada para todo mundo, era uma coisa mais inchada, sabe? Mas se a gente for analisar de forma realmente como eles surgiram, seria aqui, né? Mas eles realmente foram ser comercializados assim em 1986, com um cara que ele é conhecido como o pai dos videogames, Ralph Baer, onde ele teve uma ideia de criar um dispositivo que permitisse jogar na TV. Em 1982, finalmente nasceu o primeiro console da história, o Magnavox Odyssey. O Baer desenvolveu o projeto junto com uma equipe e criou diversos jogos que funcionavam com cartões e usavam sobreposições de plástico na TV, já que não havia gráficos sofisticados. Era super simples, mas revolucionário. Então, basicamente, eles pegavam umas telas, né, e tacavam na TV. Era literalmente isso, tocava uma tela, tacava na TV e falava, estamos mudando de jogo, né? Mas, cara, aquela coisa, hoje em dia, se a gente for pensar, é tosco, mas na época, cara, é bizarro, assim, realmente foi bizarro a evolução que isso acabou trazendo, né? E o Odyssey, na época, ele não tinha som, né, nem pontuação automática. Os jogadores precisavam marcar os pontos no papel, ou nos dedos mesmo, que nem você faz no campeonato de futebol. Mas já dava pra jogar tênis, jogo de caça, labirintos e mais. Os controles tinham botões giratórios e os jogos eram basicamente blocos na tela. Pareciam toscos, mas era o futuro. O Odyssey vendeu mais de 300 mil unidades e foi um sucesso consideravelmente bom e abriu um caminho. No mesmo ano, o Nolan Bushnell fundou o Atari e lançou o lendário Pong em fliperamas, e foi aí que o videogame realmente deu um sucesso absurdo. O jogo foi tão grande que o Atari lançou sua própria versão de console doméstico em 1975, e foi aí que as coisas andaram, né? E talvez foi por causa disso que os videogames começaram meio que eles receberam um boom de verdade, porque por mais que o Ralph Baer ele deu um início a isso tudo, querendo ou não, foi no Atari com o Pong que ele realmente ficou bastante popular, né? Começou a pegar carisma público, vamos dizer assim, né? E depois do Odyssey, dezenas de empresas tentaram entrar na onda pelo dinheiro que acabou faturando. Entre elas, o Lego Telstar, a Philips, Telespel e outros consoles de Pong. Era basicamente variações do mesmo tipo de jogo, com circuitos integrados e sem cartucho intercambiáveis. Resumidamente, meio que um original, né, gente? Esses consoles não rodavam múltiplos jogos, o jogo já vinha embutido. E se você queria um jogo novo, comprava outro console e era assim que ia. E era paia, mas sinceramente, se a gente parar pra pensar, é o início disso tudo. Então, não tinha muita tecnologia na época e ainda assim eles já conseguiram criar coisas revolucionárias. Então, também não tem como muita gente pedir, né, galera? E basicamente assim surgiu, né? E aí, durante a primeira geração, durou até 1977, quando o Atari 2600 chegou com jogos de cartucho, gráficos melhorados, e aí deu início à segunda geração. E aí a gente vê no próximo vídeo. Muito obrigado às visões de todos, e é isso. Foi, falou e tchau.